Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força, o meu poder, o meu braço, me conquistar esses bens e riqueza. 18. Antes, te recordes do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força e capacidade para gerar riqueza, e confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje te contasta claramente. 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses, e servires e prestar culto a eles, asseguro-te que hoje serás exterminado, morto. Perecereis do mesmo modo que as nações que o Senhor vai destruir à vossa frente, por não terdes obedecido a voz do eterno vosso Deus. Diga assim comigo: a palavra de Deus é a voz de Deus. Queridos, hoje vi um pensamento e um sentimento no meu coração, e uma pesquisa que foi feita um tempo atrás nos Estados Unidos, que se muitos países ficassem 3 dias sem internet, seria afetado muita coisa sobre ele: economia, relacionamento, principalmente quem trabalha com tecnologia, que precisa do WhatsApp. E nós vemos as grandes empresas tentando fazer com que eu e você compramos o pacote de ligação gratuita, porque geralmente a gente tem facilidade de trabalhar com o WhatsApp, sim ou não? Se conectar é muito mais rápido. E perdendo essa conexão de internet, parece que o nosso mundo fica sem graça. Quem não tem um canal aberto ou uma televisão paga, não assiste muito o canal. Quem tem a televisão com canal fechado e que não paga pacote, tem televisão aberta e muitas vezes não tem programas atrativos e precisa da internet para entrar no YouTube, enfim, assistir filme, etc. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente se preocupa com aquilo que é passageiro e nos preocupamos se ficarmos sem internet, nos conectarmos uns com os outros. Isso parece que o mundo desaba, nos traz tristeza, desânimo e todo sentimento que eu posso dizer ruim. Por quê? Porque se comunicar e se relacionar faz parte da vida, sim ou não? E o meio da tecnologia, ela aproximou os distantes e afastou os que estão perto, que geralmente a gente vê isso dentro da família, as pessoas conectadas no celular e perdendo cada vez mais a mesa e o período de convívio. E eu experimentei uma coisa essa noite. Desligando o celular, eu pude perceber que a gente tem vida. Desligando o celular, eu percebi que a gente tem algo para conectar com as pessoas que estão em nossa volta. No caso, meu filho e minha esposa. A gente dá mais atenção para a vida. Porque o mundo colocou um chip na nossa mente, da forma como um rio que flui, que a única forma de comunicação e de relacionamento é por intermédio da tecnologia. E eu quero desmentir isso. No livro de Daniel diz que nos últimos tempos do fim, a ciência se multiplicaria, e se multiplicou o conhecimento, a era moderna. Mas muitas das vezes isso foi prejudicando. Em 2016 foi feita uma pesquisa na Inglaterra. 3 dias sem Facebook, sem internet, muitas pessoas entraram em depressão profunda. Porque muitas vezes isso gera uma autodependência, não é verdade? Gera uma autodependência que a gente precisa disso para ter uma vida feliz, para estar adaptado com o século, com o tempo. Mas a grande verdade é que a gente muitas das vezes deixa a nossa mente preguiçosa. Nós não conseguimos ler um bom livro, nós não conseguimos nos relacionar mais direito como seres humanos. E sabe o que acontece com os nossos relacionamentos? Acontece com a cadeira que você está sentado, não tem vida, ela é de plástico. Nós nos preocupamos com essas coisas sem se perguntar, dentro do texto que lemos, eu já vou entrar na palavra, só uma reflexão, que a maioria dos adultérios acontece por meio da internet. A maioria dos contratos ou corrupção que acontece é por meio da internet. O mundo está conectado, pastor, assim eu sei, não sou infantil. Mas o que eu percebo é que nós, como cristãos, estamos conectados juntamente com aquilo que deveria ser uma ferramenta
e muitas das vezes está sendo a nossa vida. E sem perceber, tudo está conectado a um aparelho. O e-mail, a senha, o banco, tudo que a gente precisa viver, pode fazer por intermédio de um iPad, de um celular, sim ou não? Nossa vida está dentro de um celular. Quem diria que isso ia acontecer 50 anos atrás? Só que com esse avanço da ciência, da tecnologia, acontece uma coisa que eu chamo de negligência. Nós vamos negligenciando naturalmente, porque o mundo nos faz propaganda, empurra até nós, que nós precisamos modernizar e nos adaptar com as mudanças. Tudo bem. Mas com isso, nós vamos perdendo algumas bases essenciais da vida. Como eu disse, quando desligamos o celular, nós temos vida. E essa vida, ninguém sabe se daqui, quando você sair do culto, quem garante que eu e você vamos chegar na nossa casa se não for Deus? Que eu quero dizer que a vida passa rápido. E eu já quero falar uma coisa, esse ano vai passar muito mais rápido do que você imagina. Ano de Copa e de eleição, você imagina como vai ser. Então eu já quero aplicar uma profecia. Levanta a tua mão se você tem fé e está num culto de fé. Tudo que você não conseguiu fazer alguns anos atrás, até 2017, Deus vai te capacitar para 2018 realizar. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei o que a sua expectativa, ou a pessoa, ou o amigo que foi usado por Deus para te trazer aqui, mas Ele te trouxe. Aquele que um dia soprou o fôlego de vida no ventre da tua mãe, o Deus que te chamou, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece a sua dificuldade, e Ele quer se conectar com você hoje. Queridos, a negligência é algo terrível, porque o que eu quero falar um pouquinho hoje é dando valor à palavra de Deus. Charles Havergal Spurgeon diz que quando lemos a palavra, é a própria boca de Deus falando conosco. Parece que ler a palavra é algo fardo para mim, para a nossa geração, é algo de conservadores. Eu quero dizer que o maior livro de tudo que existe e de tudo que precisamos é a Bíblia Sagrada. Ela pode ser conservadora, mas também ela é moderna. Como eu disse, já estava escrito no livro de Daniel que a ciência se multiplicaria. Então é um livro tão atual para nós, como prática de fé e regra, que eu quero poder falar um pouquinho sobre isso, para que você possa identificar algumas coisas que Deus tem feito na sua vida, e que muitas das vezes essa tecnologia, o entretenimento, tem roubado a verdadeira alegria de Deus no seu coração. Diga para o seu irmão, tem um ditado, mamãe dizia, o papai, ou a vovó, ou o vovô, tudo que é demais não é bom. Mas a única coisa que se a gente fazer demais, ler a palavra e orar, nós nos tornamos pessoas melhores. O livro mais vendido do mundo é a palavra, é a Bíblia. E eu quero dizer, nesse texto, o próprio Deus fala isso para o povo hebreu. No seu íntimo, no seu coração. A minha força e o meu poder e o meu braço me conquistaram esses bens e riqueza. Deus estava dizendo para o seu povo não achar que era pela capacidade, a força, intelecto, ou seja, qual for a capacidade humana de eles estar vivendo ou estar indo para uma terra da promessa por causa daquilo que eles achavam que tinha como capacidade humana. E Deus estava dizendo, olha, não diga isso. Deus está tentando falar uma coisa aqui. Quando acontecer, saiba que é eu que estou conduzindo vocês até aquilo que eu disse que faria, por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Israel. Diga para os meus pais. Os pais da fé receberam promessas. Abraão recebeu, Isaac seu filho, e o seu filho Jacó, filho de Isaac. Deus falando com eles que haveria uma descendência numerosa, o tempo passa, e nesse período ainda quem estava na liderança do povo era Moisés. Bem lembrando que Deuteronômio 31:18, presta atenção, Deus entrega nas tábuas de pedra a lei como princípio e mandamento para o seu povo. Para quê, pastor? Para que o povo pudesse entrar na terra e saber, o Deus de Israel tem uma aliança conosco. E por causa dos princípios que obedecemos a Ele, Ele está nos honrando e nos dando riqueza e nos dando promessa. Não é pela minha força. O que eu aprendo?
Deus falava com Moisés, mas quando foi falar com o povo, ele deu escritura, ele deu leis, para haver um equilíbrio, para que o povo não pudesse se esquecer e ser grato pelas promessas que Deus já fez na vida do povo. Irmão, muitas das vezes isso nos rouba. Parece que Deus tem que fazer todo culto alguma coisa nova, porque nós não conseguimos louvar a Ele pelo que Ele já fez. Parece que o culto fica sem graça se alguém não for diretamente entregar uma palavra para nós. E eu quero dizer que a palavra é a própria voz de Deus falando com você. Deus escreveu isso na tábua de pedra em Êxodo, para o povo pudesse olhar e falar assim, ó, esses são os mandamentos que Deus escreveu com o seu dedo, para que vocês obedeçam e para que vocês cumpram o que está escrito. Escuta o que eu estou falando. No capítulo de Deuteronômio 8:18 vai dizer: antes, recorda que o Senhor, porque é a força e a capacidade que Ele deu a nós, que Ele pode fazer coisas grandes na nossa vida, querido. Diga para o seu irmão, tudo que você viveu, fala para ele, ou vai viver, está baseado naquilo que Deus falou com você. Deus não pode cumprir algo que Ele não falou. O que tem de pessoas frustradas dentro e fora da igreja, que um dia teve contato com a fé e olha, Deus falou isso sem Ele ter falado nada. Porque se Ele fala, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele garante, Ele cumpre, Ele é fiel na aliança. Agora Deus não pode cumprir loucuras. Deus não pode cumprir coisas que Ele não falou. E Ele está dizendo, eu confirmo a aliança que jurei aos teus pais. Quem? Abraão, Isaque e Jacó. Conforme hoje eu coloco claramente diante de vós. 19, se esqueceres do Senhor, e é o que acontece conosco, parece que para alguns, quanto mais Deus abençoa, mais o camarada se afasta de Deus. Quanto mais Deus dá riqueza, abre portas extraordinárias, parece que quanto mais Deus cumpre promessa na nossa vida, mais nós somos ingratos. E Deus não cumpre promessas para nos agradar, Ele cumpre a promessa porque Ele é fiel no que prometeu, querido. Escuta, Noé ouviu uma vez a voz de Deus e trabalhou 100 anos, porque haveria chuva sobre a terra, e conhecemos como dilúvio a palavra. E aconteceu que naqueles dias não havia lugar firme, Renato. O único lugar firme era a arca. Só que é interessante Deus olhar para Noé e falar, você é o único homem justo dessa geração inteira. O que faz ser um homem e uma mulher justa e diferenciar de uma pessoa a outra? O que faz eu e você ser diferente das pessoas do mundo é o quanto nós temos capacidade de obedecer o que Deus falou. Porque quando, olha para mim, diga para o seu irmão, quando Deus fala, Ele cria uma possibilidade para te abençoar. Fala isso. Escuta aqui, está havendo uma tempestade. O barco recebia a tempestade, os discípulos estavam no barco temorizados, e Jesus 3 da manhã vindo do monte, anda sobre as águas. Alguns diziam, ele é um fantasma. Aí Pedro fala, não, é um mestre. Se és tu, fala para mim eu ir ter contigo. Jesus fala, vem. Quando ele falou, criou uma possibilidade na fé que Pedro tinha. Lucas capítulo 5, a palavra diz que Pedro era um pescador, passando a noite inteira, ele estava lavando as redes, ou seja, ele não teve êxito, sucesso no seu trabalho. Isso acontece, vou falar de novo, ele não teve êxito e sucesso no seu trabalho, porque a vida não é só ganhar, temos que saber perder também. Escuta, e nesse caso, Jesus está ali para mudar a impossibilidade humana e trazer uma palavra para mudar a história de Pedro. Qual era a palavra? Jesus entra no barco e ensina a multidão e fala, Pedro, pode parar aqui, lança a rede do lado direito. Aí Pedro olha para ele e fala assim, olha, eu passei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre tua palavra eu vou lançar. Diga para o seu irmão, quando Deus fala de novo isso, Ele cria uma possibilidade de te abençoar. E Ele está falando hoje, muitas pessoas vão sair abençoadas desse culto. Ele não vai usar um macaco, é claro que Ele não vai usar o chimpanzé para escrever a Bíblia, Ele vai usar o homem racional, querido. Imagina a girafa escrevendo a Bíblia, o elefante. Então pensa comigo, olha, conjectura, entra na história que eu estou falando aqui.
Deuteronômio é um livro que uma geração nasce em 40 anos de deserto, uma geração nova nasce. Peregrinação, 40 anos. A primeira geração está morrendo e a segunda vem. Então Deuteronômio é uma repetição dos princípios de uma geração que estava caminhando com Deus. Então Deus escreve o livro de Deuteronômio só para reafirmar, ou melhor, para recordar o povo dos mandamentos e dos princípios que ele queria quando o povo entrasse em Canaã, na terra da promessa. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Querido, sabe o que eu quero dizer? Deus não quebra os princípios da sua palavra para te abençoar. Aliás, Deus só vai nos abençoar dentro do princípio que Ele estabeleceu. E eu quero dizer nessa noite, quem acredita no que eu estou falando, escuta aqui. Deus não tem um meio de nos prosperar, a não ser pela sua palavra. O próprio Jesus, ele diz, pode passar tudo. Mateus no capítulo de número 24, 35, ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Querido, o carnaval passa, mas a palavra permanece. A economia, a crise passa, mas a palavra permanece. O único meio que Deus encontra como princípio para abençoar o seu povo é quando o povo ouve a sua voz, ou seja, obedece os princípios da palavra. A minha pergunta é, quanto tempo você gasta lendo a palavra? De 0 a 10, dá uma nota. Quanto tempo você pega para a Bíblia? E a Bíblia é um livro espiritual, senão a gente não estaria aqui. Nós, melhor dizendo, não estaríamos aqui. E se é só um livro que não tem efeito, por que mudou tantas vidas? Mas se ele é poderoso, qual é o olho espiritual que precisa abrir em mim? Meu coração, para que eu entenda o que está escrito, e isso entra como uma revelação e mude minha atitude. Então a palavra de Deus, ela quer fazer com que eu e você entendamos, porque quando a gente entende, nós desfrutamos do que Deus falou. Vou falar de novo. Quando Deus fala com você, Ele quer que você entenda, e quando você entender, você vai desfrutar de tudo que Ele falou com você. Então, a sua luta vai passar, as situações difíceis vai passar, mas se você ser fiel à palavra, vai a única coisa permanecer na tua vida. Isaías escreveu dizendo, olha, a palavra de Deus não voltará vazia, mas ela prosperará para aquilo que foi enviada. Então o que eu tenho que fazer, pastor, nesses dias? Obedeça a palavra, luto para ser princípio, esses princípios estabelecer para a sua vida, para a sua casa. Um exemplo, coisas básicas, para de mentir, cara, para de se enganar. Nós muitas vezes vivemos uma vida maquiado, com máscara. Por isso que a Bíblia é tão confrontadora, porque ela vai mudar a sua postura, a sua atitude. Ela vai fazer você renunciar coisas que é gostosa para você pegar coisas eternas que é de Deus. E muitas das vezes as pessoas falam assim, é muito cedo para ir para a igreja. Querido, eu tinha 17 anos, um traficante, toda a minha família. Que expectativa eu tinha, não ser morte e cadeia? Muitas pessoas falam assim, eu sou jovem demais, mas jovem também morre, e muito. Então não tem nada a ver fé com o tempo e idade, tem a ver com princípio e postura, tem a ver com entendimento, tem a ver com aceitação, não com lavagem mental, como alguns falam por aí, que não existe mais isso. Porque dentro da igreja tem médico, você acha que o médico não estuda, não sabe o que está falando para ele? O advogado não sabe, o juiz não sabe, o desembargador não sabe. Alguém está me ouvindo? Então todos são idiotas, e você é o espertão, porque estudou um pouquinho de filosofia. Pode vir na teologia, eu dobro você. A palavra tel é estudo sobre Deus. E aqui eu não estou sendo arrogante falar isso, sabe de uma coisa? A palavra me ensina que eu tenho que ser um obreiro aprovado que maneje bem a palavra da verdade. Está na hora da gente ser uma igreja que sabe o porquê está aqui dentro. Está na hora da gente mostrar a nossa cara para o mundo como diferença exata e protestar no carnaval. Quanto carnaval com a medicina falida do país, com a educação falida do país, com a economia quebrada. Nós temos que ser os primeiros, colocar uma camiseta e falar não ao carnaval. Sim à saúde, sim à educação, sim aos princípios da palavra. Porque se você um dia precisar de um hospital, você morre. Sabe o que Deus está dizendo? Está na hora de obedecermos a palavra, porque a palavra é a única coisa que não vai ser arrancada do povo de Deus. A diferença, querido, nossa, não é porque somos melhores e perfeitos, não existe isso. O dia que você achar um crente perfeito, não copia ele. E o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela para estragar, porque não existe.
porque é feita de homens, e nós precisamos entender que o princípio da palavra não muda porque eu acho legal fazer o que eu faço. Eu quero ler alguns textos para a reflexão que eu estou falando. Moisés avisou o povo hebreu que a prosperidade e o poder geralmente levava ao povo a alta exaltação, nesse texto, de rejeitar a Deus. Pergunto para você, você veio para a igreja hoje, aí, dependendo do que você está colocando no coração como promessa, alvo, carro, casa, casamento, vida financeira, prosperidade, faculdade, coloque tudo isso, é sonho, é bênção de Deus para você, e Ele quer te dar. Ih, estou pregando para a Argentina então, Ele quer te dar. Pega aí, irmão, Ele quer te dar isso. Mas isso não pode te afastar dele. Se você busca só isso, um dia que cumprir isso, você vai embora. Qual é o princípio que Deus deixou no seu caráter? O que Ele transformou em você? Por quê? Porque existe falta de perdão, você se magoa fácil, ouve mais o que as pessoas falam de você do que o que Deus falou. E o que Deus falou que vai cumprir, não o que as pessoas falam de você. Estou nem olhando para ninguém, estou pregando para ninguém saber que nem é com Ele. Deixa eu ficar assim, irmão, não quero olhar para ninguém, eu só para a Bíblia. Diga para o seu irmão, o Senhor está falando sobre quando prosperarmos, temos que ser grato também. Prosperou, quem te deu isso? Deus, glorifica Ele. Primeiro, Ele está dizendo, olha, quem soprou a força, quem te deu misericórdia, quem te deu fôlego de vida de manhã para você levantar e trabalhar, fui eu, tá? Então não pense que foi você com o seu mérito. Quem abriu a porta fui eu. Quem colocou fôlego de vida em você fui eu. Quem colocou sangue no seu corpo fui eu. Para que você adquire riqueza e prosperidade. Mas, quando isso acontecer, Ele diz, olha, não adore outros deuses. E deixa eu dizer uma coisa. Muitas das coisas que a gente faz, adorar outros deuses, a gente fala da tal da idolatria. Idolatria nem sempre é ficar na frente de um santo, se prostrando e dizendo santo, santo. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando assim, não substitua o meu lugar no seu coração. Tem namorado aí no seu coração mais do que Deus. Tem amizades que você idolatra mais do que Deus. E Ele não quer ser o último da sua vida, Ele quer ser o primeiro. E se Ele não for o primeiro, Ele não estará em lugar nenhum. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode glorificar hoje? É Ele em primeiro lugar. Tudo que substitui o lugar dele é idolatria, seja o que for. Se é mágoa, se é depressão, cara, o Deus que te ama jamais vai atrair você para perto dele, para você ficar sangrando a vida inteira. O Deus que você serve jamais vai te trazer dentro da igreja para você ficar aqui desviado, vivendo uma vida de mau caráter, comprando e não pagando. Está na hora de se levantar crentes genuínos na igreja, daqueles que obedecem a palavra. Eu não estou falando de ser perfeito, mas é confessar quando erra também. Alô? Escuta, primeiro texto desse princípio. Eu tenho mais 5 minutos, vou correr. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 5, que Paulo diz, não que possamos reivindicar, ou seja, antes de eu cobrar alguma coisa, eu tenho que ver que a capacidade que Deus me deu para conquistar coisas. Muito crente é folgado e preguiçoso. Ele quer ficar aqui, clama, Deus me dá, mas não toma uma atitude para poder correr atrás. Deus é contra o preguiçoso, vai trabalhar, vai ter com a formiga. Eu sou um pastor que falo tudo. Pode continuar? Antes de eu reivindicar algo dele, eu tenho que saber que ele mesmo é interessado em me prosperar. Você acha que Deus quer te ver assim? E olha que eu mesmo no mesmo apartamento, antes de ser pastor e de ter igreja, comprei minhas coisas. Porque depois parece que é assim. Família é uma bênção, não digo todos, mas alguns é assim. Quando você não tem nada é um falido, é um pobre. Mas quando você prospera, fala que está roubando a igreja. Então não dá para entender. O negócio é agradar Jesus e ponto final, deixa eu falar. E quando falar de você, aprenda o princípio que o nosso mestre ensinou. O que ele nos ensinou, pastor? Ele nos ensinou o seguinte: quando te insultarem, quando perseguirem você por causa do meu nome, orai. Não use o status para expor o ridículo, a sua indignação de que alguém falou alguma coisa relacionada a você. Então você não vai descer o nível, você vai subir o nível, não vai falar nada. Não vai falar nada. Deixa eu falar.
Por quê? Porque é o que Deus falou que vai cumprir na tua vida. É a palavra dele. Posso continuar lendo o texto? 2 Coríntios 3:5, ele diz: não que possamos reedificar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Versículo B, 2 Coríntios 3:5 diz: mas a nossa capacidade vem de Deus. Da onde vem? De quem? Quem te dá sabedoria para negociar? Quem te envia clientes? Quem te dá saúde? Quem te dá casamento? Quem te dá porta aberta? Quem te traz cura? Quem te traz libertação? Mas Ele é o alvo, não as coisas que Ele me dá. Não faz como o mundo está fazendo com a tecnologia. Eu comecei a falar para que você entendesse isso. Estamos fazendo isso no nosso relacionamento. A gente pega na Bíblia quando dá. A gente ora quando as coisas apertam. A gente só jejua quando realmente precisa de um grande milagre físico. Nós só viramos crentes de etapa, crentes de época. Crentes que servem a Deus baseado na troca. Crentes que servem a Deus como um garçom, como a maioria das igrejas evangélicas desse país faz. Põe uma mesa, tem cura na mesa, pega. Tem porta de emprego, pega. Mas não foi isso que Jesus prometeu. O que Jesus prometeu, pastor, está em 1 de João, antes de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 25, ele diz: eu vos fiz uma promessa, a de vida eterna. Então aqui na terra o que eu tenho que fazer? Sofrer? Não. Se Ele me abençoar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não me abençoar, Ele continua sendo Deus também. Não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele já fez e pelo que Ele é na minha vida e na minha fé. Já fez, Ele já fez. A grande verdade é que eu não entro na igreja para ser abençoado, eu já sou. Quem entra na igreja para ser abençoado não tem entendimento do que a Bíblia fala. Que Efésios capítulo 1, versículo 3, eu disse, Efésios capítulo 1, versículo quê? 3, ele diz: vós já sois abençoados em Cristo Jesus. Na onde? Nas regiões espirituais ou celestiais, como você quiser ler. Como que eu faço para atrair essas bênçãos? Posição. Então não é correr, é se posicionar para a bênção correr atrás de você. E isso só vai vir pela palavra de Deus. Isso só vai te conseguir. As portas só vão se abrir pela medida que eu honro o Senhor, mediante aos desafios ou os pratos que são oferecidos para mim. E eu falo não, porque eu me sujeito à palavra de Deus. É a palavra que governa a minha vida, é a palavra que governa a minha casa, é os princípios do Senhor que é estabelecido para o meu coração. Salmo 119, verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, o meu caminho tem luz, então nunca vou tropeçar sem que eu veja antes o obstáculo. E ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. E se é um caminho, quem vem atrás de você vai ver a luz que você está indo e vai querer também. Sabe o que eu quero profetizar? Levanta a tua mão. Deus salvou você para ganhar a tua casa. Deus te trouxe para a luz para que as trevas corram da tua casa. Eu quero liberar que a pomba gira, o espírito do vício, ele vai embora da tua família. O espírito de enfermidade, ele vai correr de lá, porque a palavra vai entrar na tua vida, vai salvar a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pode aplaudir e glorificá-lo. Para isso, o desejo dele é que todos sejam salvos. O desejo dele é que todos entendam. Olha que Jó, que texto lindo. Jó 22, 21. Sendo assim, faz paz com Deus. Sabe o que é fazer paz com Deus, querido? Como é que faz paz com Deus, pastor? Pecou? Confessa a Deus: eu menti hoje, o Senhor pode me perdoar, eu me arrependo, me ajuda a mudar. Isso é ser crente. Crente não é o impecável. O crente é quando peca, reconhece que precisa de alguém que pode purificar ele de todo pecado. Crente não é perfeito. Sentimos dor, irmão. Sofremos lutas mais do que você, ou deveria, né? Então você imagina a guerra que é para viver num ambiente como esse. E o próprio Jesus disse, Evangelho de João 16:33: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. O que está faltando é ter ânimo no Senhor. Eu comecei falando que esse ano seria um ano de desânimo, um ano de muita depressão.
Escuta o que eu estou falando, o carnaval vai passar e a depressão vai ser instalada no país. E aí o que aconteceu? São pessoas que vivem na carne e a carne não pode agradar a Deus. Mas quem vive no Espírito já está comemorando por cada alma que está saindo do mundo. O céu só faz festa por um pecador arrependido. Detalhe, Jesus não veio buscar justo, Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Nós não somos bons. Não somos melhores do que um corrupto. Precisamos do mesmo Deus que o corrupto precisa. Tira essa ideia que crente é perfeito, querido. Se você encontrar alguém no caminho, não julgue. Talvez ele está vencendo algumas etapas que ainda você falta vencer. Encoraja então. Jó 22, 21, ele diz: faz paz com Deus, se sujeita a Ele, e a prosperidade te alcançará. Quer prosperar? Fica perto dEle. Como que eu fico perto dEle? Obedecendo a sua lei, a sua palavra. Esse texto fala de um amigo. Esses amigos são uma bênção. Elifaz era amigo de Jó. Ele está dizendo o seguinte: você depositou o seu coração sempre na riqueza. Jó era rico, tinha 7 filhos lindos, o homem mais rico do Oriente Médio naqueles dias. Ele tinha um amigo chamado Elifaz. Ele falou assim: sabe o que está acontecendo? Você depositou a confiança na sua riqueza e não em Deus. Então faz paz com ele, Jó. Pergunto para você: quem é a voz que você está ouvindo que não é da palavra? Quem está conduzindo o seu coração? Quem está matando teus sonhos? Porque não tem nada a ver em confiar na riqueza. Tem coisas que estamos passando porque Deus quer. Até que o tempo da prosperidade chega, então vou continuar sendo fiel e trilhando o caminho sem murmurar, sendo grato pelo que Ele já fez, porque Ele nunca me abandonou e não vai me abandonar nessa. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará. Não tem nada a ver. Somos julgados por quê? Porque as pessoas querem ver a prosperidade que o Deus prometeu a nós. É isso. Cadê teu Deus? Está na igreja todo dia, toda terça, todo domingo, fazendo o quê? Não, você deve estar em pecado. Não tem nada a ver com pecado. Deus está falando assim: olha, eu quero ver se Ele me adora pelo que eu dou ou pelo que eu sou. Vamos ver, vou tirar um pouquinho da saúde, permitir enfermidade. Permite, como é que Ele coloca? Permite um outro colocar enfermidade em alguém, que é Jó. E no caso foi o diabo que colocou a enfermidade em Jó. Mas na alma é minha. O que você perdeu aqui que Deus vai te restituir? Pega aí. Eu quero profetizar que Deus vai te restituir o dobro que você perdeu. Eu profetizo isso. Deus vai restituir a alegria que foi embora. Deus vai restituir a alegria que faltou do teu pai, da tua mãe. Porque o teu pai e tua mãe podem ter te abandonado, mas eu te adoto como filha e como filho. Deus não abandona, não tem nada a ver. Tem coisas na vida que é necessário para o crescimento da fé. Tem coisas que é necessário para ter essência, para a gente poder se despedir antes de ir embora, para poder reatar. Parece que só nos une a morte, querido, ou festa. Não perca tempo das pessoas que estão do céu para declarar que o ama, porque o dia que for morrer não vai dar mais tempo. Faz em vida, em nome de Jesus. Ame em vida. Se dedique aos seus relacionamentos agora. Por quê? Porque os verdadeiros amigos, eles não nos abandonam quando precisamos. É nas horas mais difíceis que Deus coloca amigos verdadeiros. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus vai colocar amigos verdadeiros na tua dor, na tua dificuldade. Deus vai levantar você. Vai colocar pessoas que vão te incentivar a crescer, a ter uma mentalidade diferente, a construir a administração econômica e financeira melhor, não julgando você, mas ajudando e auxiliando você. Não são pessoas que vão passar pela tua vida. E deixa eu dizer uma coisa: não fique triste com quem Deus vai arrancar da tua vida. Comemora quem está chegando, comemora quem Deus vai trazer para edificar a tua vida. Alguém está me ouvindo? Deus vai trazer pessoas que vai fazer você crescer. E aqueles que iriam viver uma vida distante vão ver que o Deus que você serve sempre foi fiel contigo. Diga para o seu irmão: a palavra de Deus. Eu tenho mais 10 minutos, eu acabo sempre 10 e 15, então é 10 e 5. Segura aí mais um pouquinho, tá? Deixa
João 6:63. Eu vou correndo, não precisa de abrir, senão não dá tempo. Olha o que a palavra é de Deus para nós. Por que ela toca? Por que queima quando fala? Quem que contou? Aí a gente sai. Eu lembro que quando eu não era cristão, fui visitar uma igreja, bem jovem. Eu falei assim: nossa, alguém falou minha vida para o pastor. Não, é que Jesus está na casa mesmo, em espírito. E Ele vai usar a palavra para falar o seu coração. E aí o próprio Jesus fala isso no texto que eu vou ler. Evangelho de João 6:63 diz: o Espírito é quem dá vida. Quem dá vida? E Deus é Espírito. Quem dá vida para você? Deus. Parte B do versículo: a carne em nada se aproveita. Então, carnaval não é proveitoso. Vou falar de novo. Ninguém dá um glória. Parece que eles querem ir pular o sambão. Irmão, a carne em nada se aproveita. Isso aí é só o hotel. O que está dentro dela é o que Deus está interessado, e o diabo também. Então preste atenção. Se você vive uma vida de colheita errada, é porque plantou errado. Se a sua colheita não está boa, vasculha qual tem sido sua semente. Na sua época mais difícil, é o que a semente melhor, o que vai sair da sua mão, que vai ser semeada na terra, que vai te prosperar. Não entendeu? Vou melhorar isso. No período mais difícil da sua vida, vai sair a melhor semente da tua mão e vai colocar na terra, que vai dar fruto 30, 60 e 100 por um. Não, vou melhorar, vou aplicar melhor. No seu período mais difícil é que Deus tem na sua fé, faz você crescer e faz também você ter uma esperança que a prosperidade logo também vai chegar. Ninguém vive pela dor. Deus não ama sofrimento. Aliás, Êxodo capítulo 3, versículo 8 diz que Ele ouviu o clamor do povo e a aflição e desceu para livrar eles da mão de Faraó. Se Deus desceu, Ele está dizendo uma expressão: olha, eu vim no nível do sofrimento do meu povo. Alguém está me ouvindo? Ah não, Ele vai vir no nível do seu sofrimento hoje, mas para libertar você. Levanta a tua mão. Ele vai vir no nível da tua aflição, da tua dor, mas para libertar você, para restaurar você e para te colocar de pé. Eu profetizo isso. A palavra de Deus, o que ela é? João, parte C, capítulo 6:63, na parte C ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então quando Deus fala, eu fico vivo. Então o que eu aprendo? Eu só vivo pela palavra do que Deus falou. Hebreus 4:12 vai dizer uma frase, um versículo lindo, inclusive: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntos e medulas, e é sensível para si perceber os pensamentos e a intenção do coração. Vou explicar basicamente. Quando Deus fala por intermédio de um pastor, de alguém, de um irmão, seja quem for, está sendo usado por Deus para poder falar uma palavra de Deus com você, ela vai penetrar em lugares que médico e psicólogo não alcançam. E ela vai te trazer um entendimento como está a sua vida e vai te dar uma direção no que você deve fazer. Ah não, eu quero profetizar que você vai sair daqui com uma direção nova, com princípios novos para aplicar em 2018. E eu quero profetizar que a prosperidade vai vir pela palavra de Deus na sua vida. Aquilo que estava fechado vai se abrir, mas vai se abrir pela palavra. Quando você entender que honrar a palavra não é uma questão de mérito, é uma questão de obediência e de honra. Vou ler um texto, olha que coisa linda. Quantas vezes eu falava assim, a pessoa ia me evangelizar, ela falava assim: você tem que receber Jesus. Não, mas Ele já está no meu coração. Como que Ele está no meu coração se minhas atitudes não comprovavam com o que a palavra dele manda? Você percebe que é uma desculpa só para a gente falar, eu também tenho Deus. É mentira, não tem. Porque se tivesse, a nossa vida seria outra. E eu provo na Bíblia o que Jesus falou. O Jesus que você diz que ama e que está no seu coração, Ele quer que você mude de vida. Leia o texto, pastor. Vou ler, vou te explicar. Alguém está comigo aí? Mano, não fica triste não, Deus está falando com você. João capítulo 14, versículo 23. Ouça, Jesus respondeu: se alguém me ama,
obedecerá a minha palavra. Pronto. Segunda coisa que ele diz: o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele um lar. Faremos nele um lar. Diga para o seu irmão, ele quer habitar em você, ele não quer passar um tempo. Não entendeu? Nós não vamos mais ser crentes de época. Ele vai ser morada no nosso coração. Ele vai se fazer presente em todo momento da nossa vida. Então quem ama, peraí pastor, quem ama obedece a palavra, ok? O Pai vem morar no meu coração. Mas como que ele vem morar no coração? Através do Espírito Santo. Escuta, o texto ainda continua dizendo, 24: quem não me ama, oh meu Deus, me ajuda, estou terminando. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vos estáis ouvindo, não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Então o que Jesus transmitia, não era uma palavra dele, era de quem? Diga assim, do Pai. Quando Deus me pede algo para eu não fazer, não é porque Ele está me punindo, ou Ele está me disciplinando, ou Ele está me privando de viver os desejos da minha carne. Não é isso. É que Ele está dizendo o seguinte: a única forma de você viver o que eu tenho é baseado nesse princípio. Não é o princípio que tem que se adequar à sua vida, é a sua vida que tem que se adequar ao princípio. Segunda coisa, quando Ele fala para você obedecer, Ele não está te privando de você viver uma vida do mundo, como todo mundo vive. É porque você não é todo mundo, você é filha. Vou falar de novo. Quando Deus fala assim, ó, ande nesse formato aqui, porque você é meu filho. E qual é o filho que não obedece o pai? Então a forma de obedecer e honrar o meu pai é obedecendo a sua voz. Terceiro e completo, quando Deus fala para você guardar os mandamentos, ou seja, observe e vigie no seu caminho. Não sai fazendo para depois pedir perdão. Pensa antes de falar. Quantas oportunidades de emprego você perde porque você falou besteira na hora errada para o chefe? Quantas vezes um relacionamento é destruído, um casamento, por causa de palavras e de maldições que lançamos com a nossa própria boca? Nós somos assassinos com a boca. E queremos depois dar vida com o coração. Me perdoa. Pensa antes de falar. E o quarto, para finalizar, quando ele fala assim, olha, guarde meus mandamentos, ele está dizendo, isso não é para te privar, é para te proteger. Deus não pede algo para te privar, é para proteger você. Pensa. Quer ver? 2 textos de Provérbios, escutem. Provérbios 4, verso 2. Porquanto o ensino que eu ofereço é excelente, não despreze a minha doutrina. Deus oferece um ensino excelente. Outra coisa que ele diz, Provérbios 9, 9. Orienta a pessoa que tem sabedoria. Tenho sabedoria, então recebe orientação. Para quê, pastor? Ele diz, essa pessoa será mais sábia ainda. Ensina um homem justo e ele aumentará muito o seu saber. Verso 10. O temor ao Senhor é a chave da sabedoria. O conhecer a divindade é alcançar o pleno sentimento do conhecimento. O que eu tenho que fazer? Estar perto dele. Quanto mais eu conheço, mais protegido e guardado do mundo eu sou. Ai não, irmão, vou falar uma palavra aqui. Deixa eu dizer uma coisa. O mundo passa. As cobiçâncias e os desejos passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode glorificar o Senhor?